Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais um programa do Alô Saúde. Você que está aí nos assistindo e nos acompanhando pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. E hoje a nossa convidada é farmacêutica, ela que estará aqui discutindo conosco sobre automedicação, sobre genérico e similar, que são várias dúvidas, né, que as pessoas sempre têm, qual que é a diferença de um para outro. Então, assim, tem uma série de informações para vocês. Eu vou chamar aqui um breve intervalo para dar tempo que você ainda não conectou, corra, conecte, participe conosco e faça as suas perguntas. Então, eu volto já já. Você que procura os menores preços, a melhor qualidade em óculos de grau e óculos solar, venha para a Ótica Viu. Trabalhamos com as lentes digitais e convencionais, sempre pensando no melhor atendimento de acordo com sua necessidade. Parcelamos suas compras nos cartões de créditos ou no crediário próprio. Venha fazer o seu orçamento e faça o ajuste do seu óculos totalmente grátis. Ótica Viu, Avenida Dom Emanuel, próximo ao Shopping Senador Center. Ligue 3512-3567. 3512-3567. Ótica Viu. Conheça os novos planos Combo Fibra Ótica Turbinet Telecom e conecte-se com as vantagens do aplicativo Hero. Antivírus, proteção da família, armazenamento em nuvem, otimizadores para smartphones. Desenvolva seu conhecimento com as vantagens do Qualifica. Mais de 50 cursos, carteirinha de estudante, clube de vantagens, MBA Liderança para o Futuro. Aproveite nossos planos de até 105 MB. Turbinet Telecom. Conecte-se com a nossa evolução. Brigaderiza bolos, tortas e doces com um sabor inconfundível e surpreendente, além de uma qualidade incomparável. Temos bolos para todos os eventos e comemorações. Torta na taça, ovos de Páscoa, doces artesanais com decoração personalizada. Acesse nosso Instagram e confira as variedades Brigaderiza. Encomendas pelo WhatsApp 62 996 80 80 85. E hoje nós estamos aqui com a doutora Mariana Rodrigues, ela que é farmacêutica há 8 anos, empresária e proprietária da Droga Farma Fácil, aqui na cidade de Senador Canedo, em frente à UPA. Doutora Mariana, boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco participando, trazendo assim, algumas informações muito relevantes, né, para a nossa saúde. E eu já queria começar falando com você sobre um assunto Covid, que não poderia faltar, né? E você, que é o único comércio que ficou aberto nessa época da pandemia, a questão das pessoas aqui, o desespero, do pânico com relação à medicação, ivermectina, hidroxicloroquina, falta, e aquela série de situações. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Fabiana, a todos os telespectadores do Alô TV Web. É um prazer imenso estar aqui hoje, poder estar esclarecendo algumas dúvidas junto à população. Eu creio que qualquer informação de saúde, ainda mais nessa época de pandemia, eu creio que é de grande valia para todos, né? E nós estamos ali na Drogaria Farma Fácil, em frente à UPA, e nós não paramos durante a pandemia, como eu creio que nenhuma drogaria em Senador Canedo. A drogaria, ela é um estabelecimento de saúde, então ela tem o direito de ficar aberto, né, e o dever, né, na verdade, de ficar aberto durante a pandemia para atender a população. E foi o seguinte, as pessoas realmente estavam no desespero, atrás de medicação. Era muito pânico disseminado, muitas notícias falsas, muitas fake news, né, orientações erradas, principalmente sobre medicamento. E isso causou uma grande dúvida e confusão, exigindo cada vez mais a presença do profissional farmacêutico para estar orientando a população.
o profissional farmacêutico é o profissional de saúde que a gente tem mais perto da gente. Então, foi para onde as pessoas tiveram acesso primeiramente a ele e foi o que pôde orientar mais rápido a população, né? Quanto à questão da medicação e o desespero para comprar, causou um grande conflito, faltou muitos medicamentos, alguns ficaram controlados de uso restrito, né, durante a pandemia, devido a essa grande procura, mas hoje, graças a Deus, já está melhorando. Hoje os medicamentos não são mais, para a pandemia, o ivermectina e a hidroxicloroquina, eles não são mais medicamentos que precisam de prescrição médica, porém, eles não devem ser utilizados sem a orientação do médico e do farmacêutico, somente o médico que pode prescrever. Doutora, e a procura por esses medicamentos continua ou deu uma amenizada? Continua, mas a gente está capacitado para orientar os pacientes, o uso correto e, principalmente, o não uso, a necessidade de uso, só quem pode dizer isso é o profissional médico. Então, a gente sempre orienta, quando as pessoas aparecem com sintomas que a gente identifica que realmente pode ser o Covid-19, a nossa orientação é que a pessoa procure um profissional médico, procure um médico. Eu imagino que para vocês, assim, farmacêuticos que estão ali, a procura deve ter aumentado muito nesse período da pandemia para falar com vocês, porque o acesso aos médicos estavam limitado para consultas eletivas, né? Então as pessoas tinham dificuldade de ter esse atendimento. Isso aumentou o volume, o giro da farmácia, a procura para vocês, assim, como é que foi? Então, aumentou sim, principalmente agora, durante a pandemia, as pessoas não estavam encontrando nenhum estabelecimento aberto. Então, a drogaria acabou se tornando um local onde as pessoas iam para olhar algum produto cosmético, de perfumaria, porque estava sem opções de shoppings, lojas, acabou aumentando sim o fluxo. Acabou virando um passeio. Acabou virando um passeio, mas a gente não pode esquecer que é um estabelecimento de saúde. Então, todas as maneiras que foi possível para a gente prevenir, mantendo distanciamento social, colocando álcool em gel, até dando máscara para a população, teve que ser tomada essas atitudes, porque realmente aumentou muito o fluxo. Ali, eu estou em frente à UPA de Senador Canedo, quando a pandemia estava assim, no estado de Goiás, os picos bem elevados, teve uma queda mesmo do movimento, porque as pessoas estavam assim, receosas de ir na UPA. Mas isso aumentou a procura pelo profissional farmacêutico. Aí foi a hora que a gente teve que prestar assistência farmacêutica com os pacientes. Entendi. E, assim, bem lembrado que você falou sobre a questão das precauções. Só lembrando aqui, nós estamos aqui sem máscara, né? Eu e a doutora Mariana, mas nós estamos aqui respeitando o limite de distanciamento, né? É bom deixar isso claro, que as pessoas pensam assim, mas profissionais da saúde estão ali um do lado do outro, né? Às vezes não dá essa impressão que a gente está distante, mas nós estamos distante aqui uma da outra. E o que foi perceptível também foi o aumento, né, dos valores dos medicamentos devido a essa procura. As pessoas, esse pânico fez com que a procura aumentasse e, consequentemente, o valor também do medicamento, né, aumentou. E, além disso, também os EPIs. Os EPIs estiveram em faltas, máscaras, luvas, o próprio medicamento ivermectina teve um tempo que não estava encontrando em nenhuma distribuidora, eram poucos estabelecimentos que tinham, porque justamente por causa da disseminação das falsas notícias, né? E o pessoal entrou realmente em pânico. E aí é o mercado mesmo, né? Aumenta a procura, aumentaram os preços e a gente teve que repassar realmente os preços para a população, mas de uma maneira sem exceder o preço máximo ao consumidor. Nós não excedemos e estamos aí para combater todo tipo de aproveitamento em questão da pandemia, né?
porque nós sabemos que, infelizmente, muita gente se aproveitou da situação, mas nós estamos aí para combater, inclusive, o uso irracional desse medicamento. Que é importante essa questão da indicação médica, porque muitas pessoas tomando esses medicamentos assim de forma aleatória, essa procura, né, pelo medicamento, isso acabou trazendo alguns problemas para a pessoa que faz o uso contínuo desses medicamentos, né? Porque se faltou e a pessoa tem uma patologia, ela precisa daquele medicamento, igual a hidroxicloroquina, tem alguns que fazem o medicamento de uso contínuo, né? Se faltou, elas ficaram prejudicadas. Como é que vocês lidavam com isso? Como é que esses pacientes chegavam até vocês? Qual que foi a solução encontrada para isso? Exatamente. Muitas vezes a gente não pôde ajudar. Realmente a gente correu atrás, buscou em distribuidoras, faltou o medicamento para pessoas que têm o problema de lúpus, que é uma doença autoimune, que precisam de uso contínuo. A hidroxicloroquina também serve para artrite reumatoide. Então, essas pessoas que fazem esse uso contínuo, realmente elas ficaram sem, e foi por isso que a Anvisa colocou controle na venda desses medicamentos, para que justamente não faltasse mais. E ela ficou controlado, podendo vender só com receita, e isso ajudou bastante. Tanto que agora o medicamento já voltou para as prateleiras normal, tanto a hidroxicloroquina quanto a ivermectina voltaram, né? E a questão do hidroxicloroquina, muita gente estava comprando indiscriminadamente por falta de informação, porque é um remédio que ainda não tinha sido comprovado cientificamente na bula que serve para a Covid-19, até porque é muito pouco tempo para descobrir se um medicamento realmente é eficaz para aquela doença. O uso estava sendo feito off-label, que a gente chama, que não está na bula do medicamento que ele serve para a Covid-19. Porém, estudos estão sendo feitos em todo o mundo, e chegaram, alguns médicos optam por estar prescrevendo, porque tem visto, né, efeitos positivos para diminuir a replicação do vírus. Porém, isso deve ser feito somente com critério médico. O médico que deve avaliar o risco e o benefício para o paciente. Isso não pode ser feito de uso indiscriminado. O paciente não pode chegar hoje na minha drogaria e falar: por favor, me indicam hidroxicloroquina, que eu estou com sintomas de coronavírus. Até mesmo porque tem exames, né? Porque tem contraindicação. A pessoa tem que fazer alguns exames para saber se ela pode tomar aquele medicamento. Exatamente. Todo medicamento ele tem contraindicações e efeitos adversos. Pode ser positivo ou negativo. No caso da hidroxicloroquina, ela tem bastante efeitos adversos. Então, eu não posso estar orientando o paciente a usar esse medicamento sem a prescrição médica. Nós orientamos sempre procurar o consultório médico. Eu costumo brincar, se a gente for ler bula de medicamento, a gente não toma medicamento, né? Porque a quantidade de reações adversas e de reações que você pode ter, assim, são enormes, são inúmeras, né? E, doutora Mariana, uma coisa que a gente pode observar muito é a questão da automedicação. Como é que vocês lidam com isso na farmácia? Porque, às vezes, você vê que o paciente ele chega lá, ele está com sintomas, está com problema. Muitas das vezes, não. Porque meu vizinho está tomando, porque minha prima me indicou, falou que é bom. Então, assim, com isso, a gente vê que o número de automedicação, todo mundo virou médico, né? Exatamente. Nessa pandemia, todo mundo virou médico, mas sempre a nossa orientação, a gente sempre olha o que o paciente está dizendo, a gente sempre procura orientar ele a procurar um profissional, o médico. Porém, há casos que as pessoas confundem. Às vezes a pessoa está só com uma gripe e já está achando que já está com Covid-19. Nesses casos, a gente avalia os sintomas, a gente até pode passar uma medicação que não precisa de prescrição médica e orientar o paciente para casa, porque esse era o protocolo. A orientação para procurar o sistema de saúde era só realmente já em casos mais graves, e muita gente confundia realmente, estava às vezes com uma rinite, com uma gripe, e já achava que estava com Covid. Então, no nosso caso, a gente tinha que avaliar bem o paciente
e orientar, né? No seu caso, é melhor o senhor procurar um profissional médico, ou no seu caso, apenas um antigripal vai resolver, um remédio para coriza, um remédio para dor, porque, na verdade, se você for olhar até uma bula da dipirona, você não toma. Tem muitos efeitos colaterais, tem muitas contraindicações, mas é para isso que nós estamos aqui. O profissional farmacêutico está na drogaria para isso, para te orientar. Às vezes você tem alergia a algum medicamento, às vezes você toma algum remédio que vai interferir, se você tomar outro, vai interagir, um vai potencializar o efeito do outro ou vai diminuir. E assim, nós farmacêuticos estamos na drogaria para te orientar dessa maneira, para te orientar sobre as interações medicamentosas e promover o uso racional dos medicamentos. Que bom, isso é muito importante, né? E não é só em época de pandemia que a gente vê que essa questão da automedicação é um problema sério mesmo. E nesse período agora que a gente está vivendo, que a gente não pode deixar de citar, o número de procura por ansiolítico aumentou? A procura por ansiolítico vem aumentando nas últimas décadas absurdamente. As pessoas, a depressão é o mal do século, nós já estamos bem cientes. Então, o uso de ansiolíticos tem aumentado de forma em geral mesmo, não só por causa da pandemia. Agora, o uso de medicamentos calmantes naturais, realmente eles aumentaram, porque as pessoas elas evitaram muito ir no médico para passar o seu remédio rotineiro, o seu ansiolítico, e buscaram alternativas que poderiam ser vendidos sem a prescrição médica. Procuraram calmantes naturais, que geralmente são isentos de prescrição. E também as pessoas ficaram em casa isoladas por causa do isolamento social, não podiam sair, perderam os empregos, e isso tudo causa ansiedade, isso tudo causa um desconforto, insônia, aumentou bastante o número de pessoas com insônia, e aí, consequentemente, essas pessoas procuravam um calmante, algo natural que pudesse ser vendido sem receita para remediar essa situação. Mas, realmente, devido à pandemia, aumentou muito o uso de calmantes naturais. E ansiolíticos continuaram também, alguns médicos estavam atendendo de forma online, né? E aviando receitas de forma digital também facilitou bastante. E esses calmantes, esses ansiolíticos naturais, eles têm alguma contraindicação? Assim, todo medicamento geralmente tem uma contraindicação, e todo medicamento, todo remédio, né, pode ser bom ou ruim, depende da dose. Então, todos os calmantes também, eles têm contraindicação. Crianças não podem tomar, pessoas acima de 12 anos. Algumas pessoas, por exemplo, podem ter alergia a alguns produtos naturais que tem nos calmantes. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Ou seja, sempre indicação sempre procurando médica. Um profissional de saúde. E por falar em receita, a gente sabe que tem alguns medicamentos que antes não precisava de receita médica. Por exemplo, uma rifocina, você poderia ir na farmácia, né, e comprar uma rifocina. Quais são os outros medicamentos assim, mais corriqueiros, mais simples, que hoje precisa de receita médica? Na verdade, toda a classe de antibiótico hoje precisa de receita devido à automedicação, né, o uso irracional. Os antibióticos, antigamente, você tinha uma dor de garganta, você ia em qualquer drogaria e conseguia uma amoxicilina, exatamente, e resolvia o seu problema. Você estava com diarreia, dor de barriga, você tomava um Bactrim. Ralou a perna, você passava uma rifocina. Mas, hoje em dia, todos esses medicamentos, eles precisam da prescrição médica, porque o antibiótico, ele é um medicamento que ele vai matar o micro-organismo, uma bactéria que está causando uma infecção. Só que se você usa de maneira incorreta, essa bactéria ela cria resistência no seu organismo e da próxima vez, só uma amoxicilina já não vai mais adiantar. Se você não tomar ela da maneira correta, da próxima vez já não pode ser que não sirva mais. Então, a comunidade científica no mundo realmente já estava preocupada em surgir uma bactéria que não vai ter um antibiótico que vai ter efeito nela. E isso é muito grave, isso é muito sério. Por isso, os antibióticos hoje são todos com prescrição médica. E, inclusive,
não use de forma irracional, porque não é um bem que você está fazendo. Se você não tomar de forma correta, da próxima vez que você precisar de um antibiótico, pode ser que já não adiante mais, pode ser que já não funcione. Precisa de drogas mais fortes, que só tem em hospital. Você citou um ponto aí muito importante. A gente que é da área da saúde, a gente sempre escuta. Por exemplo, você toma um antibiótico, ele é passado de 8 em 8 ou de 12 em 12. Então, justamente, é aquele ciclo, né, que o medicamento permanece ali no organismo. Se eu estiver errado, você me corrige. Então, a gente escuta muito. Se o horário eu tomar às 5 horas, não vou estar aqui, eu vou antecipar para as 15, ou que eu chegar e eu tomo lá 9 horas, meia-noite. Acontece isso demais, né? Ou se eu não tomei, depois eu tomo 2. Exatamente, e isso mesmo que é o erro. Então, a gente escuta vários casos na drogaria que você pensa, mas não é possível. Mas é possível. Tem pessoas que não sabem que um remédio que é prescrito para tomar de 12 em 12 horas significa que é 2 vezes ao dia. A maioria das pessoas não sabe, não digo a maioria, mas muita gente não sabe que o remédio de 6 em 6 horas você tem que tomar 4 vezes ao dia. Isso faz toda a diferença com o antibiótico. O tratamento incorreto não surge efeito. Aí, cada vez mais, eu percebo que as prescrições estão aumentando. Se antes você tomava uma amoxicilina 7 dias, hoje já está para 10 dias. Uma azitromicina, às vezes, só 3 comprimidos, já não adianta mais, a pessoa tem que tomar 5 até 10 comprimidos. Então, esse é o problema da automedicação. Sempre procurando uma orientação farmacêutica, ou ali na drogaria também existe toda uma equipe multidisciplinar que pode te orientar. O próprio balconista da farmácia, ele pode te orientar a forma correta de tomar o medicamento. Se você tiver alguma dúvida, toda a farmácia ela é obrigatória ter a presença de um farmacêutico. Então, é um profissional de saúde que está ali sempre próximo de você, em qualquer drogaria que você entrar. E uma coisa que antes tinha, que hoje assim, a gente quase não vê mais em farmácia, principalmente farmácia de grande porte. Porque antigamente você ia na farmácia com a receita e eles pregavam na própria caixinha de medicamento a forma correta de você tomar. Hoje não vai. Então, assim, tem muitas pessoas idosas que às vezes não conseguem ler a letra do médico ali, qual que é a forma, a posologia, a forma de você tomar, e isso acaba dificultando, né? Com certeza, mas já falando aqui na drogaria Farmafácil, isso não acontece. Em todos os medicamentos, nós colocamos a forma correta de usar. Nós sempre deciframos a letra do médico para o paciente, escrevemos direitinho como é que a pessoa usa. Isso faz toda a diferença. Esse é o papel do farmacêutico, esse é o papel do profissional que trabalha na drogaria. É um complemento do que o médico já prescreveu. Não adianta nada igual... Muitas vezes eu vejo, o médico prescreve um medicamento, mas a pessoa não entendeu como é que usa, a pessoa vai usar errado e vai causar o mesmo problema de ter comprado o medicamento por conta própria. Não vai fazer o efeito esperado. Então, realmente, muitas drogarias, devido ao fluxo, devido à correria, algumas deixam a desejar. Mas lá em frente à UPA isso não acontece. Se acontece, você pode pedir para o profissional estar fazendo isso, escrevendo para você na caixinha, principalmente pessoas idosas, como você falou, precisam não só apenas de dizer assim, é de 6 em 6 horas que a senhora vai tomar, é de 8 em 8, mas precisa escrever, às vezes, o horário correto. Você vai tomar às 6, você vai tomar ao meio-dia, você vai tomar às 18, você vai tomar novamente à meia-noite. Porque, ainda assim, se você não falar a hora, é possível ter erros. Eu já vi alguns profissionais que chegam até a desenhar um sol, uma lua, para a pessoa que, às vezes, não consegue ler, identificar, né, certinho o horário do medicamento. Então, e tá a diferença de um bom atendimento, de um bom profissional, né? Assim, para profissional que eu falo no quesito de atender, né, o cliente. O profissional faz toda a diferença. Com certeza. E nós vamos aqui para um breve intervalo e voltamos já já. Coronavírus. O que os goianos precisam saber e fazer. O novo coronavírus causa uma doença chamada Covid-19, igual a uma gripe. Na maioria dos casos, é uma doença leve a moderada.
Os sintomas mais comuns são febre e tosse seca e, nos casos mais graves, dificuldade para respirar. Esses devem procurar uma unidade de saúde. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia ou use álcool gel 70. Cubra a boca e nariz ao tossir ou espirrar, com o braço ou um lenço de papel e evite cumprimentar com beijos e aperto de mãos. Baixe o aplicativo Coronavírus SUS no seu celular e faça uma autoavaliação antes de procurar um serviço de saúde. O governo de Goiás está monitorando todo o estado, preparado para identificar e atender casos suspeitos, seguindo protocolos internacionais de segurança. Secretaria de Estado da Saúde. Governo de Goiás. Kelly Mota, Estética. Aplicação de enzimas para redução de medidas, drenagem linfática pré e pós-operatório, extensão de cílios, designer de sobrancelha com micropigmentação, depilação mais clareamento íntimo, bronzeamento com técnica exclusiva e limpeza de pele. Cursos na área de bronzeamento, extensão de cílios e depilação. Agende o seu horário pelo telefone 99353-8485. Kelly Mota, Estética. Você que está aí nos assistindo e quer fazer um bem ao próximo, quer fazer uma doação, a moradora aqui de Senador Canedo, Valéria Araújo, todo ano ela faz uma festinha do Dia das Crianças. E esse ano, infelizmente, devido ao Covid, ela não irá fazer a festinha. Porém, ela fará entregas de brinquedos. Então, você que queira participar, que queira doar brinquedos, balinha, pirulito, vocês podem estar doando aqui para a gente, trazendo aqui no Alô Canedo, aqui na sede, né, do nosso programa. E eu vou passar também para vocês o telefone da própria Valéria, onde vocês podem estar falando diretamente com ela e combinando. Nós estamos recebendo as doações aqui até sexta-feira. O telefone da Valéria é o 629-9449-0655. Então, você que queira participar, que queira fazer a doação, será muito bem-vindo. Doutora, um outro assunto que é muito discutido assim, e gera muita dúvida, até eu mesma, às vezes a gente chega na farmácia, que é o famoso genérico e similar. Qual que é a diferença de um para o outro? Porque, assim, o preço eu já sei que a diferença é absurdo. Né? Quando você chega para comprar um medicamento, é muito mais caro do que você comprar o genérico. Porém, falar, mas se é a mesma coisa, qual que é a diferença de preço? Aí uns falam, mas é questão da marca, laboratório, não sei o quê. Então, você como farmacêutica, o que você pode falar para a gente da diferença do genérico para o similar? Bom, na verdade, Fabiana, existem 3 classes, né? É o medicamento de referência, o genérico e o similar. O medicamento de referência é aquele medicamento inovador. É aquele medicamento que o laboratório fez a pesquisa, descobriu a molécula, transformou em um medicamento, deu a sua marca e tem uma patente, geralmente de 10 a 20 anos, em que só ele no mercado vai ser comercializado, justamente para pagar os altos custos, porque são muitos os gastos, os custos para descobrir uma droga nova. Então, ele fica ali no mercado por aquele tempo, sozinho, sem nenhum concorrente, justamente para ressarcir a empresa, a indústria, de tudo aquilo que ela gastou para a comercialização daquele medicamento. Após isso, é quebrada a patente, aí pode-se fabricar o genérico, que é um medicamento exatamente idêntico ao medicamento de referência, porém, ele foi uma cópia. Eles já pegaram pronto, né? Então, é uma cópia, porém, é fiel. Passa pelos mesmos testes de bioequivalência, biodisponibilidade. Então, é um medicamento seguro, o mesmo efeito que vai fazer
o medicamento de referência vai fazer o medicamento genérico. A diferença é que ele não vem com a marca, que o laboratório não vai dar um nome para ele, um nome comercial. Ele vai vir só o nome da substância e o Gzinho de genérico. Quando você vê o G, significa que é um medicamento genérico, que é exatamente igual ao medicamento de referência. Vai fazer o mesmo efeito, pode comprar tranquilo. E o medicamento de referência, o medicamento similar também é a mesma coisa. Passa hoje, desde 2003, eles passam pelos mesmos testes de bioequivalência, fazem o mesmo efeito. Porém, o medicamento similar, diferente do genérico, a indústria, o laboratório, ele pode pôr a sua marca, ele pode dar um nome à marca e comercializar a sua marca, porque o genérico ele não está comercializando a sua marca, somente a substância. Não pode vir uma marca nele. E o similar, ele já pode fazer a cópia, passar por todos os testes e imprimir, o laboratório, a indústria pode imprimir a sua marca nele. É a única diferença. Os medicamentos fazem o mesmo efeito, passam pelos mesmos testes e hoje temos muitos laboratórios de confiança e de qualidade. Então, a população ela pode confiar no genérico. Ela tem o direito de trocar o medicamento referência pelo genérico. Isso é lei. Ou seja, pode comprar, então, que ele tem a mesma eficácia que o de referência. Isso. Que bom, importante. As pessoas que estão participando aqui conosco, quero mandar aqui um abraço para o Lucas Cabral. Valéria Araújo está aqui assistindo conosco. Valéria, um beijo. Espero que você consiga aí arrecadar e que você continue fazendo esse trabalho, né, brilhante que você sempre faz, que a Gilmara acabou de falar aqui para a gente. Assim, eu quero te conhecer pessoalmente, o que eu puder contribuir, conte comigo. Humberto Arantes, meu amigo, que está aqui sempre acompanhando conosco também. Manuele, Lídia Lopes, um abraço para vocês. Maiara Oliveira. Sidney Zacarias, grande fisioterapeuta, está aqui também todo o programa participando aqui conosco. Obrigada pela audiência de todos vocês. Doutora, nosso programa está chegando aqui ao final, então, assim, caso você queira fazer alguma consideração, alguma coisa que a gente deixou de falar, que você acha importante levar para a população, algo que você queira falar. Pode ficar à vontade. Primeiramente, Fabiana, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que estou muito feliz em estar aqui. E eu queria dizer para a população, principalmente de Senador Canedo, nós estamos ali em frente à UPA, com uma drogaria, prestando todo atendimento farmacêutico, toda a atenção farmacêutica. Nós temos uma equipe bem qualificada para te atender. Se você precisar, pode ligar para falar comigo ou com qualquer um de nossos atendentes que vai te ajudar. E queria dizer para a população também que continue a prevenção, continue evitando aglomerações, porque a doença está aí, o Covid-19, e ainda não acabou. Infelizmente, ainda não temos uma vacina, os medicamentos não são eficazes para todos. E continue a prevenir usando álcool gel, lave bem as mãos, use máscara quando sair de casa e evite aglomerações. No demais, eu só tenho a agradecer. Que bom, nós te agradecemos, ficamos aqui felizes com a sua participação, que são informações assim, muito relevantes, né, de grande importância. Nós agradecemos, tá? Muito obrigada mesmo. E nós vamos ficando por aqui. Quinta-feira estaremos de volta e eu espero você. Um beijo e fiquem com Deus.